Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Eu estava inscrito para ser o primeiro orador, mas aí eu saí para fumar o meu cigarrinho ali na escadaria e fui surpreendido pela manifestação dos moradores de Realengo em relação ao projeto que pode autorizar a derrubada de árvores no Parque Realengo para a construção de um condomínio. E os moradores pediram que eu falasse ali no microfone, falasse um pouco da situação desse PL aqui na Câmara. Acabei perdendo a hora para fazer a minha intervenção. Mas, por sorte, o Tarcísio se inscreveu, senão a sessão acho que já teria sido suspensa. Então, eu vou poder aqui falar o que eu tinha pensado originalmente, que é sobre a educação. Como o Tarcísio já mencionou, hoje é o Dia Nacional de Luta em defesa da educação e contra a reforma da Previdência. Uma verdadeira greve geral da educação acontecendo em vários municípios, acho que em todas as capitais do país. Agora, pela manhã, já começaram a ocorrer pequenas manifestações nas escolas, nas universidades, em outros locais de trabalho, feito por outras categorias profissionais, mas o FMI, o Banco Mundial, sempre, e outros atores, sempre atuaram no sentido de defender que a educação ela tem que servir para preparar as pessoas para o mercado de trabalho. E uma outra característica dessa intervenção sempre foi a defesa da diminuição do papel da escola pública, da diminuição do papel do poder público no financiamento da educação. Isso, evidentemente, vem trazendo uma série de transtornos à educação brasileira já há bastante tempo. Nós vimos, por exemplo, surgimento de cursos universitários de 3 anos de duração, que mais parecem um pós-técnico do que um curso universitário, atendendo a demanda bem específica do mercado. A gente quer apertador de parafuso para plataforma de petróleo. Aí o governo vai lá correndo atrás, cria o curso de apertador de parafuso. Depois muda a tecnologia, inclusive aqueles estudantes ali ficam com uma formação que não serve para muita coisa. Agora, com a eleição do governo Bolsonaro, a situação se agrava. No primeiro momento, nós tivemos um anúncio dos cortes no orçamento da educação de cerca de 30% do orçamento do Ministério da Educação. O governo tenta dar uma disfarçada, não é corte, é contingencionamento. Bom, mas o contingencionamento, para não virar corte, precisa ser suspenso em algum momento. E nada indica que vai haver qualquer tipo de corte, de suspensão desse contingencionamento. Ao contrário, tem que tomar cuidado para não ficar parecendo o Moro falando conge, mas contingencionamento é um pouquinho mais difícil do que cônjuge. Acho que eu tenho um pouco mais direito de errar essa palavra. Mas, voltando, não existe nenhuma expectativa de voltar atrás nos cortes, quando surge um novo corte. 3 meses depois do corte do dia 30 de abril, foi anunciado um corte de mais 348 milhões no orçamento, totalizando já um bloqueio de 6,1 bilhões para a educação nesse ano. Também já foram bloqueadas 4.798 bolsas da CAPES, das quais 3.500 seguem bloqueadas. E algumas universidades tiveram corte maior do que as outras e tem ameaça da continuidade do seu funcionamento no segundo semestre como algo bem concreto. Infelizmente, um grande exemplo disso é o FRJ, que teve o corte de 41% de seu orçamento de 114 milhões de reais. Aliás, o governo também usou como técnica para tentar minimizar esses valores, misturar o orçamento de pessoal com o orçamento de investimento e custeios. Quando coloca o pessoal, que é a maior parte do orçamento, esse corte cai lá para menos de uma casa decimal, para uma casa decimal. Mas o corte de orçamento
de investimentos e do custeio é o corte do essencial para a universidade funcionar. A UFRJ ela já vem tendo problemas para pagar a conta de luz, a conta de água, para pagar os terceirizados, né, que não deveriam ter sido terceirizados, da vigilância e da limpeza da universidade, né, e a gente tem ouvido, né, vozes tanto da administração como, né, dos movimentos docente, técnico-administrativo e de estudantes, falando da possibilidade da UFRJ ter as suas atividades profundamente prejudicadas no segundo semestre desse ano. Bom, agora veio, né, um novo anúncio, né, agora no último dia 17 de julho, né, que foi a apresentação do programa Futurice, né, que tem sido carinhosamente apelidado de programa Faturice, né, onde o governo ataca a autonomia universitária, retira as garantias do financiamento público das universidades federais e apresenta como solução para a questão do financiamento das universidades que elas passem a ser administradas, né, por organizações sociais, né, de caráter privado. E segundo o MEC, esse financiamento se dará por um fundo de direito privado, cuja administração será de responsabilidade de uma instituição financeira e funcionará em regime de cotas. Bom, a gente sabe o que significa, né, entregar para as organizações sociais a administração das unidades de saúde do nosso município. Tem vários outros exemplos no país, né, de administração das organizações sociais. É um negócio assim que eu tenho dificuldade de entender como as pessoas podem se iludir, né, achando que isso é uma solução para a administração pública. Porque vejam só, em vez da gente, né, melhorar o financiamento da educação pública, ao invés da gente melhorar as técnicas de gestão da educação pública, ao invés da gente avançar no que estabelece a Constituição, que é a gestão democrática da educação pública, a gente entrega a administração para um terceiro, que tem como objetivo lucro. Não adianta você colocar no papel que as organizações sociais, elas são prestadoras de serviço que não podem lucrar, que elas lucram. Elas lucram. Alguém vai se reunir, criar uma organização social, prestar um serviço para o Estado, não vai obter lucro. Isso é de uma ingenuidade cavalar, na minha opinião. Né? Se não há o pagamento de lucro diretamente, há pagamento de prolabore, salários dos executivos dessas organizações sociais, estratosféricos, né? Desvios de verba a rodo, né? Porque quando você terceiriza para as organizações sociais, a administração pública, você deixa de cumprir, né, as leis que regulamentam as licitações, as leis que regulamentam a contratação de pessoal. Né? Você tem o denúncio sistemático de que o modo de gestão das organizações sociais na saúde pública do Rio de Janeiro é o assédio moral sistemático das equipes que atuam nessas unidades de saúde geridas pelas organizações sociais. Então, quando o governo, né, apresenta como saída para as universidades públicas, né, a criação dessas organizações sociais para administrar as universidades, em primeiro lugar, o governo está, né, pegando parte das verbas que hoje são utilizadas pelas universidades públicas, vão ser utilizadas para financiar essas organizações sociais. Em segundo lugar, essas organizações sociais, elas vão, né, lutar por uma escola ou por uma universidade cidadã que forme cidadãos críticos? Não. Isso aqui é a pá de cal, né, na autonomia, na capacidade crítica das nossas universidades. Isso é submeter as universidades brasileiras à política de que elas têm que formar apertadores de parafuso e obedientes, né, que de preferência não façam greve, movimentos sindicais e etc. Eu, sinceramente, fico impressionado, né, com a disposição do grande capital, né, e a subserviência do governo Bolsonaro ao grande capital. Né, parece que a crise de 2008 abriu a tampa do inferno, né,
e o grande capital no mundo inteiro, como saída, né, para a crise de 2008, como tentativa de aumentar suas taxas de lucro, estão no mundo inteiro atacando, devastando os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Os cortes de verba na educação brasileira, promovidos agora durante o governo Jair Bolsonaro, e o projeto Futurice, né, indicam o fim do futuro, né, a ausência de futuro para a escola pública brasileira. E é por isso que tem sido tão veementemente repudiado pelos estudantes, pelos profissionais de educação, tanto nos debates, no dia a dia das universidades, como nas ruas do nosso país. E hoje nós teremos uma nova grande manifestação, é a terceira onda da tsunami da educação, né, que vai atingir, já está atingindo, mas até o final da tarde vai promover grandes manifestações em todo o país, para a gente poder resistir e voltar, né, a acreditar no futuro da educação pública, no futuro das escolas e das universidades públicas. Então, agora, né, à tarde, acabando a sessão da Câmara Municipal, eu também irei me somar à manifestação, né, cuja concentração está marcada para as 16 horas na Candelária, em defesa da educação pública, contra os cortes de verba, contra o projeto Futurice, e também em defesa da aposentadoria dos trabalhadores e das trabalhadoras, contra a reforma da Previdência.